Vamos lá, irmãos, terminarmos aqui o terceiro tópico, ou se você preferir, a terceira parte desta lição, onde o pastor Valdir Alves vai falar agora de pescador apóstolo. Lembrando que nós estamos estudando as lições da revista da editora Betel, que tem como tema personagens bíblicos virtuosos e marcantes, e nós estamos falando sobre o apóstolo Pedro. Deus transforma impulsos em missões. E agora nós vamos falar aqui de pescador a apóstolo. Então vamos ler o comentário do pastor Valdir Alves. Pedro abandonou tudo para atender ao convite do mestre e se tornar pescador de homens. Apesar de sua natureza impulsiva e de seus momentos de fraqueza, ele foi moldado pelos ensinamentos e pelo exemplo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós vamos ver aqui que Pedro, de pescador, ele se tornou apóstolo. Um chamado que redefiniu destinos. Pedro começou sua história lançando redes no mar, mas terminou lançando a rede do evangelho sobre as nações. É importante dizermos que o encontro com Jesus não mudou apenas a sua profissão, mas mudou também a sua identidade. De pescador de peixe se tornou pescador de homens. E isso revela que o chamado de Deus não melhora apenas o que nós fazemos, mas ele redefine quem nós somos também. Aí depois o pastor Valdir Alves vai dizer: Pedro anda sobre as águas do mar. Certa vez os discípulos estavam em um barco quando o vento contrário começou a açoitar a embarcação. Jesus, no entanto, estava indo ao encontro deles, andando sobre as águas. Era noite, e ao ver aquilo, eles ficaram apavorados, pensando ser um fantasma. E logo que Jesus se identificou, Pedro quis ir ao seu encontro por sobre as águas. Texto esse muito conhecido de nós todos, aonde Pedro ele anda sobre as águas. Uma fé que vence o medo. Isso dá até um tema de uma mensagem. Fé que vence o medo. Quando Jesus ele chama Pedro para sair do barco, ele o convida a caminhar onde as leis naturais não sustentam. É interessante entendermos que Pedro só consegue andar sobre as águas enquanto ele, irmãos, mantém os seus olhos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando olha para o vento, ele começa a afundar. Essa experiência, ela nos traz algumas lições. Que a fé não é ausência de medo, é obediência apesar do medo. O barco ele representa a segurança humana e as águas representam a dependência total de Deus. Mesmo afundando, Pedro clama a Jesus. Jesus o sustenta. E a gente entende que a fé verdadeira pode até vacilar por um momento, mas nunca afunda sozinha. Depois nós vamos ver aqui que fala de um outro aspecto na vida de Pedro, que de pescador se tornou o apóstolo. Pedro sai da prisão milagrosamente. Você vai encontrar esse texto em Atos capítulo 12, do versículo 1 a seguir. O rei Herodes Agripa I era perseguidor dos seguidores de Cristo. Comentário aqui do pastor Valdir Alves. E mandou que Pedro fosse preso. A igreja logo passou a orar de maneira incessante pela vida do apóstolo. Com isso, na noite anterior a ele ser entregue ao povo, preso às duas correntes, um anjo lhe tocou e disse para que se levantasse depressa. Naquele momento as correntes caíram e ele colocou as sandálias e a capa e o anjo conduziu para fora da prisão. Que interessante isso. Pedro sendo liberto da prisão.
E aí nós entendemos que Deus agiu além das cadeias e das correntes. Em Atos, como eu disse, capítulo de número 12, Pedro estava preso, estava acorrentado, vigiado por 4 quaternos de soldados. Ou seja, eram 16 soldados que estavam ali com ele. Isso nos faz entender que aos olhos humanos não havia saída. Mas enquanto, mostra-nos o versículo de número 5 de Atos 12, em que a igreja orava, Deus estava trabalhando. Então a gente já tem que abrir um leque aqui e dizer que a oração é o ar espiritual que a nossa alma respira. Não existe derrotas na oração. A oração, ela quebra correntes, ela abre portas que estão fechadas, ela desfaz laços, ela põe por terra calúnias, difamações, levantes. Ela coloca no lugar o que estiver fora do lugar. A oração traz à tona a verdade daquilo que foi colocado de forma mentirosa e enganosa. Tudo é possível quando alguém clama, quando alguém coloca o joelho no chão. E o tempo, como eu já disse em vários shorts, é o melhor remédio, porque enquanto o tempo está passando, acredite, Deus está trabalhando, porque em meio a esse tempo, pessoas que estão no silêncio, caladas, elas estão de joelhos orando, e elas estão esperando o agir de Deus em suas vidas. O anjo, ele entra na prisão, porque havia uma igreja que estava orando. As cadeias caem, as portas se abrem. Pedro sai sem força, sem espada, sem estratégia, apenas pela intervenção divina, porque eu sempre costumo dizer, irmãos, existem coisas que as pessoas querem forçar as pessoas a acreditarem. Mas a verdade é que quando Deus trabalha de forma natural, de forma clara, de forma precisa. E quando menos se imagina, as verdades elas começam a vir à tona e as coisas começam a acontecer. Isso revela que nenhuma prisão é forte demais para Deus. Quando a igreja ela ora, o céu responde, cadeias caem, quando o propósito ainda está de pé. O homem impulsivo, ele agora descansa, porque confia no Deus que o chamou. E ele encerra então, pastor Valdir Alves, essa meditação aqui no tópico 3, dizendo que Pedro, revestido com o poder do Espírito Santo, ou seja, Pedro foi revestido com o poder do Espírito Santo. Houve grande temor em toda a igreja, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Como disse Jesus, quem cresce faria obras maiores do que as que ele fazia. Tal era a reputação de Pedro entre o povo, de que ele possuía poderes excepcionais para curar, que Lucas registra a postura de colocar os enfermos na rua por onde Pedro passaria, na esperança de que se sua sombra os cobrisse, os mesmos seriam curados. Atos capítulo 5 e o versículo de número 15 e o versículo, irmãos, de número 16. É interessante que o ponto mais alto da transformação de Pedro não foi o milagre externo, mas o revestimento interno. O Espírito Santo fez aquilo que a força humana nunca conseguiria. Deu a Pedro a ousadia, deu a Pedro a autoridade e a constância de permanecer fazendo aquilo que Deus lhe prometeu que aconteceria na sua vida, na sua história, na missão do qual ele foi designado. Pedro agora, ele cura enfermos, confronta o pecado com graça, com amor, vive sem medo de perseguição, fala com autoridade espiritual, e não é mais a voz do impulso, é a voz do Espírito. E é por isso que em Atos 1:8 está escrito: recebereis poder ao descer sobre vós
o Espírito Santo. Com a descida do Espírito Santo, a vida do apóstolo Pedro, ou melhor, o próprio apóstolo Pedro, ele permitiu que o Espírito Santo viesse reger todas as faculdades da sua vida. Sendo assim, eu encerro aqui este tópico, antes de nós lermos aqui a conclusão, que Pedro nos ensina que Deus, ele chama pessoas comuns, que Deus trabalha processos profundos, que Deus reveste com poder sobrenatural. O pescador se tornou o apóstolo. O impossível, ele se tornou uma referência. O fraco foi fortalecido pelo Espírito Santo. E isso nos faz entender que quando Deus transforma impulsos em missão, ninguém, irmãos, absolutamente ninguém pode impedir o cumprimento do propósito. Eu sinto ainda de te dizer, antes de ler aqui a conclusão, que talvez você em alguma parte do Brasil e do mundo que vai se deparar com este vídeo, por uma obra divina, talvez você possa estar se sentindo fraco, desanimado, achando que a obra de Deus terminou na sua vida, por causa de acusações, por causa de calúnias, por causa de levantes, por causa de pedras que estão atirando em você, por causa de palavras negativas, por causa de palavras pessimistas. Mas acredite, quando Deus transforma impulsos em missão, a grande verdade é que se levantará o inimigo de todas as formas, com todas as armas, para tentar fazer você parar, para tentar te diminuir, para tentar apagar a chamada grande de Deus na sua vida, para tentar te calar. Mas eu quero te dizer aqui, neste dia, ninguém pode impedir o cumprimento de um propósito, que foi o próprio Deus que um dia ele estabeleceu sobre a sua vida. Sendo assim, eu leio aqui a conclusão do pastor Valdir Alves, que diz: a transformação de Pedro, que passou de um homem comum e falível para um pilar da fé cristã, reflete o poder de Jesus em tornar vidas antes inexpressivas em vidas atuantes em prol do reino de Deus. Assim a gente encerra mais uma lição, e que de alguma forma eu possa ter ajudado você a conhecer um pouco mais do Evangelho de Cristo. Deus abençoe e até uma próxima lição.